Boa tarde, dia 15 de julho de 2020. Eu gravei agora, né, 2 vídeos para mostrar que existem formas alternativas de se construir o famoso polígono de frequência acumulada, também conhecido como ogiva, tá? Então, o que é que a gente viu? Há vídeos meus, né, anteriores que mostram a construção da tabela de distribuição de frequência que vocês estão vendo aí, e a partir dela o polígono de frequência acumulada, que a gente chama de ogiva, tá? No caso aí, vocês estão vendo o gráfico construído com a frequência acumulada em porcentagem, diferente do que está destacado aí, né? Então, na verdade, o gráfico está se referindo à última coluna lá de frequência acumulada relativa. Então, aqui, ó. Então, nós estamos, na verdade, o gráfico está se referindo a essa coluna aí. Deixa eu mudar um pouco a cor para vocês terem ideia. Essa coluna aqui, tá? Eu marquei a coluna errada. Está se referindo a essa coluna aqui. Também conhecida como ogiva. A gente vai ver que eu vou mostrar que existem métodos simples, bem interessantes e são inclusive utilizados na inferência estatística para estimar a ogiva. Vamos lá. Bom, imagine então que eu pegue as notas originais, né, os valores das notas que deram origem à distribuição de frequência, então os dados originais, no caso aí são 12, a amostra de tamanho 12, n minúsculo igual a 12, e aí eu construo o rol, que é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. No caso aqui eu vou mostrar o caso de ordem crescente. Aí eu criei uma coluna chamada ordem, que simplesmente para dizer que, por exemplo, esse é o menor valor de todos, né? O valor 7,30 é o menor valor de todos. O 7,5 é o segundo menor, segundo aqui a ordem, e assim vai, assim por diante. Então, o que é que significa? O que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente a divisão, ó, tá vendo essa coluna aqui? Eu vou chamar de frequência acumulada, também agora chamar de frequência de não superação, porque estamos colocando em ordem crescente. Você dividir a ordem pelo tamanho da amostra. Então, ou seja, a partir do momento que eu coloco isso aqui em ordem crescente, eu nem olho para essa coluna para calcular. Eu olho para essa coluna aqui da ordem 1 sobre 12, 2 sobre 12, 3 sobre 12, e assim vai. 4 sobre 12, 5 sobre 12, 6 sobre 12, é o que dá 0,5. Então, essa aqui é a forma mais simples que existe de você fazer ogiva. Isso aqui é uma estimativa das frequências acumuladas ou frequências de não superação. Quando a gente estuda probabilidade, a gente costuma chamar também isso aqui de probabilidade de não superação empírica. Porque lá na inferência estatística, e aí eu falo também pela minha área de trabalho, que é a hidrologia, a gente costuma chamar as estimativas de probabilidade, o conjunto dos dados das estimativas de probabilidade vindos da amostra de probabilidade empírica. Tá? Bom, mas vocês estão vendo aí uma quinta coluna, que é essa aqui, né? Com outra forma também de estimar. Então, muita gente prefere inclusive essa, né? Na área de hidrologia principalmente, tá? Isso porque, ó, essa estimativa, ao invés de dividir por n, tá aqui é n minúsculo, eu dividiria por n mais 1, tá? Por quê? Porque essas estimativas muitas vezes são utilizadas, né, no lugar daquela primeira, porque esta última aqui, ó, f igual a 1 sobre n, é considerada mais precária, e o fato disso é porque ela implica que é nula a probabilidade da variável produzir um valor maior do que o máximo da amostra. Seguinte, a gente não garante que esse valor 10, é porque aqui na verdade eu estou falando de notas, né? O exemplo que eu trouxe, mas imagina uma variável natural. Você pode ter valores maiores que 10.
Mas quando eu uso 1 sobre n, o último valor fica com 100%. É como se dissesse que na população é impossível encontrar um maior valor que um valor, desculpe, maior que 10, tá? Tudo bem que aqui são notas de alunos. Mas se fosse outra variável, isso aqui, dizer que 10 seria o máximo possível na população, a gente não sabe. Tá? Então, por isso que às vezes, ao invés de eu dizer que o valor 10 corresponde exatamente ao 100%, isso corresponderia a 92,3. Tá, mas assim, são duas novas formas de estimar a nossa querida ogiva, tá? Vamos ver. Então, assim, ó, no final das contas, esse número 7,5, essa nota 7,5, que eu trouxe isso aqui de um exemplo de notas de aluno, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, que por esse método aqui, da quarta coluna, de dividir a ordem pelo tamanho da amostra, você está aqui diante de quê? Do primeiro quartil, ou do percentil 25, tá? 25% seria, sei lá, menores, né? E 75% maiores. Então, é uma probabilidade de não superação. Marlon, se eu colocasse em ordem decrescente, aí seria uma probabilidade de superação. Mas vamos comparar as três formas num gráfico. Olha que interessante. Em preto está a forma de calcular vinda da tabela de distribuição de frequência. Então, vocês estão vendo aí, ó, que em preto, né, vem aqui, ó, da tabela de distribuição de frequência, tá? Em vermelho, com as bolinhas vermelhas, você está vendo aquela primeira forma, dividido por n, e em azul, com a bolinha azul, né, dividido por n menos 1. Você vê até que as curvas são parecidas, né? Então, são formas diferentes. Inclusive, se você há de concordar comigo que as duas formas, dividido por n menos 1, são formas até mais rápidas de estimar a frequência de não superação. Se acostumem com essa nomenclatura, tá? Quando for principalmente para inferência estatística. Em outro vídeo eu vou mostrar então outros métodos, certo? Muito obrigado, um abraço.